Sejam todos muito bem-vindos a essa manhã, que está um dia lindo de sol lá fora, né? E com a graça de Deus e com alegria no coração de nós que escolhemos estar aqui, né, nessa manhã. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós deixamos os nossos lares, talvez famílias em casa, os nossos filhos, esposo. Eu deixei o meu, está um pouquinho adoentadinho, que Jesus cuide dele lá, para que a gente estivesse aqui para relembrar os ensinamentos de Jesus, para relembrar os ensinamentos dessa doutrina, que é luz como o sol que brilha lá fora na nossa vida. E hoje nós vamos ter aqui o nosso companheiro. Eu tirei uma fotozinha aqui para lembrar direitinho. É o nosso companheiro para falar sobre os 13 imperativos. De qual centro? É do Centro Caminho da Luz, em Denver. Do Centro Caminho da Luz de Denver. É uma viagem, gente, para vir para cá, né? Uma viagem. Então, que Jesus o abençoe, que Deus Pai o abençoe, para que as suas palavras, esse estudo que você preparou com tanto carinho, com tanto amor para a gente, possa ser semente no nosso coração, para que frutifique lá fora quando a gente sair, porque eu sempre gosto de lembrar que nós não podemos viver o Evangelho do Cristo em uma hora dentro de uma igreja e uma hora dentro do centro espírita. O Evangelho do Cristo tem que ser ouvido, relembrado e vivido todos os momentos da nossa vida lá fora. Então, eu vou fazer a nossa leitura inicial, depois eu vou pedir para o Peter, que está aqui comigo, para fazer a oração inicial, e nós convidamos o nosso companheiro, então, para começar o estudo da manhã. Eu abri aqui na leitura 26, Não Sabes, Edivaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles. Censuras a mulher infelicitada que vende o corpo, dominada pela volúpia do gozo. Ignoras, porém, os vínculos da própria insânia e agonia que a amargura colocou sobre as tintas que lhe encobre a face. Atormentada, acredita na existência de outros recursos para angariar o necessário para a vida honrada e humilde, ou para a manutenção de familiares enfermos que ignora e desdita. Não podes erguer o dedo acusador em relação aos infelizes que passam. Muitos deles desconhecem o abismo em que jordeiam, são cegos à luz, tragados, que foram pelo infortúnio da invigilância a que se entregam. Não saibas quanto maltrata e fere a ignorância. A ti, a vida tem ensinado de cerco dos maus, das ciladas de constantes males. Não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado o corpo, o calor do ferro em brasa viva. Desdente as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombam o charco. Os caídos estão punidos pelas feridas que carregam após a queda. Os vencidos sofrem a posição rente ao solo. Compete àqueles que estão de pé dobrar-se em socorro para ajudá-los. A luz que viceja a planta não indigna a procedência do espinheiro, desdenha o covil dos sacais. Aquece a clara e prossegue. Não podes prever o teu amanhã, e mesmo que o previste, a ti compete ajudar por enquanto. Mesmo que nunca venhas a necessitar de suas mãos transformadas em alavancas socorristas, podes e deves destender as tuas, porque a dor do outro não permitirá, mesmo que o queiras, a propagação dos teus sorrisos. Não há felicidade que faça completa enquanto o pranto escorre nos olhos alheios, rasgados pela aflição. A casa do vizinho é departamento da tua casa, e o ser que passa, humilhando e vencido pelo crivo da tua observação, é experiência que não podes desenhar, que ainda não venceu a luta total, que sabe até onde irá a resistência pessoal. Recorda que Jesus, em recebendo a doação da pecadora em perfumado bálsamo, não indagou
quanto à procedência da essência. Antes, redarguiu após ligeiro colóquio, vai e não tornes a pecar, ensejando-lhe renovação que se converteu em mensagem viva e atuando para todos nós. Que assim seja. Peter, can you do the prayer? Dear God, our dear beloved mentors, we thank you for a new year, a time to begin again. May all of us have peace and serenity within ourselves each and every day. May we work for the good. May we learn from our efforts. May we make charity essential to our daily lives. May we practice emotional charity to have goodwill towards others and goodwill for ourselves. May we be in harmony with love, compassion, peace, serenity, and may we always be aware of what we can do. Thank you, God, for this moment. Thank you for this life. Amen. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, desejar a todos nós um feliz ano novo, com muita paz no coração, muita procura, cada vez mais de encontrar. E hoje nós estaremos falando justamente a respeito disso, dessa procura, dessa busca que cada um de nós precisamos e devemos fazer em nossa existência. O tema hoje proposto são os 3 imperativos, que trata-se de uma passagem evangélica que se encontra em Mateus, capítulo 7. Só um minutinho. Desculpa. Que está no Evangelho, aqui não vai passar para mim, deixa eu ver. De Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Só uma pergunta, aqui não passa para mim ler, aqui não tem jeito. Você que vai ser clicado aqui, né? Ah, não está passando aqui? Não. Só um pouquinho. Peraí. Aqui tá passando. Desculpa pela Não, parte não tem técnica. problema, não. Não há problema. Eu vou passando e ali eu vou... Ah, tá. Agora eu acho que tá. Isso. Mas ali não está. Deixa eu ver só um minutinho. Tem que voltar, porque ali não está mostrando o que está mostrando aqui. Tá vendo? Ah, tá. Peter, can you take a look? Something's not Because working. when what show up in here is not the same as over there. Okay. Thank you. Então,
retornando ao raciocínio, depois de uma breve problemática na parte técnica, mas vamos lá, continuando. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo traz essa mensagem que está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai que estais no céu dê os bens verdadeiros aos que los pedirem? Esse processo reflexivo é para que a gente possa compreender que nós nunca estamos sós. Que sempre houve a providência divina a trazer a todos nós auxílio, informação, intuição, inspiração, para que possamos nós continuarmos a nossa caminhada. Jesus, quando esteve aqui entre nós, trazendo a mensagem de amor transcendente, enviada por Deus para a nossa transformação, dentre todos os seus ensinamentos, ele deixou para nós a compreensão de que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Mais tarde, com o advento do Espiritismo, nós recebemos a orientação dos Espíritos, nos trazendo a compreensão de que há uma hierarquia espiritual no que tange aos planetas, aos mundos, baseado no nosso próprio crescimento espiritual de cada um de nós, seres indivíduos que compartilhamos e vivemos nesses mundos. Então, nós vamos entendendo com os benfeitores espirituais que nós nos encontramos num planeta de segundo estágio da evolução. Nós nos encontramos num planeta de expiações e provas. Portanto, cada um de nós que estamos coabitando esse orbe, já conseguimos conquistar um grau de elevação. Nós estamos vivendo no planeta de provas e expiações, embora saibamos que somos ainda imperfeitos. E, portanto, se somos imperfeitos, não nos dá a condição de pensar que somos coitados. Não, somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Da mesma forma que evoluímos para esse ciclo de provas e expiações, estamos nós caminhando para o término de um ciclo de provas e expiações para o de regeneração. Mas, no entanto, nós vamos compreendendo de forma bem clara que, se é um planeta de expiações e provas, as dores muitas das vezes batem os nossos corações. Dores, sofrimentos, angústias, são todas essas coisas que vêm a todos nós, que amealhamos cada um de nós nas nossas existências. Amealhamos esses sofrimentos por conta, muitas das vezes, da ignorância, ou simplesmente porque nós somos rebeldes às leis do Criador. Leis essas que nós aprendemos muito bem na terceira parte do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus são as únicas que nos podem levar e que irão levar a todos nós a felicidade plena da vida, com abundância que o Jesus nosso nos ofereceu. Todas as vezes que nós afastamos dessa lei, sofremos copiosamente. E todas as vezes que nós estudamos no Evangelho e na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos compreendendo que as leis de Deus, se os homens ainda não são felizes, nós, é porque homens no sentido de humanidade. Se não somos felizes, é porque dela nós nos afastamos. E dessa forma, quando a lei de justiça e amor vem nos procurar através da lei de causa e efeito, quando bate as dores em nossos corações, a gente sofre. Uma mãe que se vê um filho morrer, desencarnar em eternidade,
uma família que se encontra desestruturada por conta de uma doença que faz com que todos ficam doentes juntos. São tantas dores que vêm aos nossos corações. Embora Jesus já havia orientado a nós e advertido a todos nós, ainda é necessário o escândalo. Ainda, pela condição em que nós nos encontramos. Mas ai daquele que for motivo do escândalo. Dessa forma, o Cristo, quando esteve aqui caminhando conosco, e que nós o expulsamos ele sobre os umbrais do Calvário, ele, na sua derradeira hora, nos seus minutos de vida do corpo que estava se extinguindo por conta de tudo que nós fizemos para ele, ele eleva seus pensamentos ao Pai e mais uma vez pede: Senhor, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. E realmente não sabíamos. Porque estávamos terminando esse ciclo da infância espiritual, passando para o ciclo da adolescência espiritual. Não sabíamos que diante de nós se encontrava ali o governador planetário do nosso orbe. Não sabíamos que ali, diante de nós, estava o pastor das ovelhas, que nós todos somos parte do seu aprisco. Mas já passaram mais de 2023 anos depois da sua vida. Nós já estudamos sobre Jesus, nós já lemos sobre Jesus, nós já falamos sobre Jesus. Como a nossa amiga, hoje, agora de manhã cedo, fez essa oração, falando conosco a respeito de nós começarmos a viver o Evangelho em nossas vidas. E o Evangelho de Jesus, que já tocou os nossos corações, que nos movimentaram trazer aqui hoje, os encarnados e desencarnados que aqui viemos para alimentar desse pão que alimenta a alma, a todos nós. Já conseguimos olhar um pouco adiante e enxergar Jesus não longe, mas Jesus ali. A luz diante de nós. Mas embora ainda nós tateamos a escuridão do personalismo, do orgulho, do egoísmo, que são necessários a nós trabalharmos para destituir disso. Mas, de novo, novamente, Jesus veio nos advertir. Aquele que mais for dado, mais será cobrado. Porque ele adverte a nós que precisamos buscar, que precisamos procurar, que precisamos encontrar esses ensinamentos para nos alimentar. Mas quando nós começamos não mais sofrer por conta da ignorância da lei, quando nós conhecemos a lei, a nossa consciência cobra muito mais. Mais do que aqueles que estão fazendo latrocínios, matando, destruindo. Então é o convite para nós. Porque muitas das vezes, quando as dores batem a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, a gente lembra de Deus. A gente lembra de Jesus. Será que diante de tantas coisas e equívocos, porque o erro não é só fazer o mal. Agora, nós compreendemos que sofremos quando apresenta para nós a possibilidade de fazer o bem e a gente negligencia ele, essa oportunidade de ver. Será que, uma vez nós errando dessa forma, podemos pedir a Jesus e pedir a Deus? Não só podemos, como devemos. Porque Ele está ao nosso lado. Ele está conosco, embora muitas das vezes a gente desvie das suas leis. Mas nós não podemos tomar em conta a interpretação literal dos ensinamentos evangélicos. Porque, às vezes, quando nós vamos tomando a interpretação literal, é para atender os nossos desejos, não as nossas necessidades, realmente, que nós precisamos. Então, nós lemos a frase, pedi e dar-se-vos-á. Será que podemos pedir tudo o que a gente quer para Ele nos auxiliar? A interpretação literal, ela pode matar. Se nós não estudarmos o Evangelho, no contexto geral, a gente pode interpretar de forma errônea e transferir um bem para o mal. Lendo simplesmente uma frase, conforme está no evangelista Lucas, que Jesus disse,
Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Haverá discórdia, briga entre filho e pai, filha e mãe, nora e sogra. Jesus disse isso? Disse. E ele disse também, se os seus olhos for motivo de escândalo, arranque-o. É preferível entrar no reino dos céus com um olho só do que ser jogado no fogo do inferno. Se nós pegarmos frases assim separadas, nós nunca vimos ninguém arrancar os seus olhos porque era motivo de escândalo. Mas, na Idade Média, nas cruzadas, nós arrancamos os olhos dos outros, que não queriam enxergar com os nossos olhos, em nome de Jesus. Então, por isso, o convite para o estudo do Evangelho, a doutrina dos Espíritos, ela fica um pouco diferenciada dos outros segmentos espiritualistas, porque ela convida cada um de nós, fazemos parte de estudos para estudar o Evangelho, estudar a doutrina, para que possamos nós olharmos e enxergarmos o Evangelho de Jesus, principalmente, sob a ótica, a visão da doutrina dos Espíritos. Porque ela abre os nossos olhos de forma a entender os ensinamentos, sem figuras de linguagem, sem expressões conotativas, aonde nós conseguimos chaves, que são chaves que abrem a porta do conhecimento, são chaves libertadoras. Nós aprendemos o que é espírito, princípio inteligente, princípio espiritual, perispírito, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos através da fenomenologia conhecida como mediunidade. Aprendemos sobre a reencarnação, a multiplicidade de existências, embora somos só uma vida que temos. Aprendemos sobre as influências dos espíritos, tanto dos espíritos encarnados para com os encarnados para os desencarnados. A hierarquia espiritual, são todas chaves que nos fazem compreender os ensinamentos maiores do Cristo sem figuras de linguagem, para que a gente possa compreender os segredos envolvidos na transcendência do ensino de Jesus. Jesus trouxe para nós a transcendência, a vida espiritual, uma vida abundante. Ele deixou para nós todos sabermos que o seu reino não é desse mundo, não é desse mundo de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, mas é um mundo oferecido para todos nós de felicidade, para que nós possamos compreender essa transcendência do ser espiritual, e aí nós vamos encontrar os verdadeiros tesouros do Evangelho transformador de Jesus para nossas vidas. E é por isso que hoje nós vamos refletir a respeito disso, baseado numa mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, onde nós vamos observar parte dessa mensagem, porque é longa, refletir sobre ela aos olhos da doutrina espírita, aos olhos dessa doutrina que abre a possibilidade de enxergar cada vez mais adiante. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar, com força e decisão, a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. É muita reflexão. Não é só pedir. Temos que saber o que pedir. Por isso o convite para nós a estudar a doutrina. Nós que somos parte desse movimento espírita cristão.
A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis naturais, as leis de Deus. E Allan Kardec se preocupou em colocar um grupo de perguntas e respostas que pudesse trabalhar justamente essa questão da prece. Mais tarde, ele então trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 2 capítulos, um que é o capítulo 27 e o outro capítulo 28, que trata justamente sobre a prece, para a gente que tem um título Buscai e Achareis, e depois as preces, que são as preces espíritas. Mas nós vamos focar numa das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que vai das 658 a 666, que é a questão de número 623, que vai fazer com que nós possamos compreender essa mensagem de Emmanuel. A pergunta é: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta vai ser a nossa narrativa dessa manhã. Será que podemos pedir a Deus para que tire e afaste todos esses sofrimentos da nossa vida, todas essas provas e expiações, já que estamos vivendo no planeta de expiações e provas, vamos pedir para afastar isso de nós. A vida fica mais tranquila. Porque está ligado diretamente a essa afirmativa de Jesus: pedir e dá-se-vos-á. Será que é assim? Ou será que precisamos refletir e aprender o que pedir e para que pedir? Porque nós, seres humanos, muitas das vezes, gostamos de ir ao extremo. Ao extremo. Ou seja, Deus é Pai. Ele me criou. Ora, se Ele me criou, Ele me conhece mais do que eu próprio. Ele me conhece toda a minha existência. Ele compreende e sabe das minhas dificuldades que eu tenho. Então, se assim o é, eu sou filho dele. Se eu sou filho dele, eu sou herdeiro da felicidade. Então, tudo que eu pedir para ele, ele vai me dar. Esse é um extremo. Aí vem o outro extremo. O contrário. Deus é Pai. Causa primária de todas as coisas. E ele é perfeito. Nos criou a todos. Se ele me criou, ele conhece todo o fundo da minha condição. Ele sabe da minha necessidade. Para que eu vou pedir para ele? Se ele já sabe o que eu necessito. E ele é perfeito. Ele criou as suas leis imutáveis. As suas leis são imutáveis e atemporal. Ele não vai derrogar as suas leis para atender os meus pedidos. Ou seja, já está fadado aquilo que eu tenho que seguir. Então, não preciso pedir a Deus a nada. É outro extremo. Nós temos que tomar cuidado com o extremismo. Porque o extremismo é um passo para o radicalismo. E o extremismo e o radicalismo nós estamos vendo aí no mundo, a história nossa, os atentados, as guerras, as disputas religiosas. Nós não podemos ir ao extremo, mas sim compreender cada um de nós o que está oculto pelas mensagens que vêm até nós. Jesus foi enviado por Deus. Ele é o governador planetário, portanto, seguindo a vontade da providência divina, ele era responsável em enviar para nós, para conviver entre nós, mensageiros em toda a história da humanidade, para que pudessem eles vir nos ensinar a todos nós a respeito dos segredos da vida, dos segredos dos nossos destinos. Alguns falharam, alguns não completaram a sua missão. Aí chegou o momento dele próprio vir, pessoalmente. O Verbo se fez carne e veio coabitar junto de nós. E ele veio trazer para nós a compreensão de um Deus papai, nem paia, abá, papai. Para que a gente possa trazer Jesus mais próximo de nós.
para trazer Jesus na vida, no dia a dia, no relacionamento, dentro do trabalho. Não só dentro da casa espírita, mas no nosso dia a dia, corriqueiro. Um pai, Jesus, a qual o Jesus ensinando que ele compreende realmente as nossas necessidades e não os nossos desejos. Jesus fez e praticou isso junto conosco. Quando ele encontrou com Saulo de Tarso na entrada da cidade de Damasco, ele não enxergou ali Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos cristãos, que prendia, torturava e matava. Ele encontrou e enxergou ali Paulo, o maior divulgador do cristianismo que nós conhecemos. Jesus, quando encontrou com o governador Públio Lentulus, que nós encontramos no livro há 2000 anos, psicografado pelo nosso querido Chico, quando Jesus esteve com o governador Públio Lentulus, aquele governador frio, calculista, ele não estava ali diante desse governador, ele estava diante de Emmanuel, que tanto contribuiu e contribui para a doutrina, que hoje estamos estudando sobre essas mensagens dele. Ou seja, Jesus, quando aqueles vinham a ele a pedir a cura, ele ia além daquela dor. Ele não enxergava somente o presente da dor que estava fazendo ele sofrer. Ele fazia enxergar o ser transcendente e imortal que ali estava diante dele. Por isso, cada um de nós, quando retornamos ao plano espiritual desencarnados, porque nós nunca deixamos o plano espiritual, ele está em todos os lugares, nós vamos trabalhar de novo a nossa reencarnação. E dessa forma, muitas das dores e sofrimentos que nós estamos passando agora, nesse momento, que nós estamos pedindo a Deus para nos livrar, nós não pedimos, nós imploramos a divindade para estar passando por elas. Aí a pergunta: você quer, eu quero, que Deus ouça os nossos pedidos antes, quando nós estávamos na erraticidade, que as nossas visões estavam bem mais amplas? Ou você quer que Deus objetiva em nos livrar dessas mesmas provas e pedidos que nós pedimos agora para nos livrar? No livro de Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, num pequeno diálogo que houve entre o espírito Belarmino, que havia suicidado porque estava cego, e ele preparando para se reencarnar, conversando com o seu orientador espiritual, Teócrito, ele, Belarmino, que na última encarnação foi professor de filosofia, de dialética, de matemática. Então ele, naquela fala fácil, conversando com o Teócrito, disse: eu agora descobri que sou herdeiro do amor do Criador, que eu sou um espírito imortal, que eu tenho diante de mim todas as belezas da minha liberdade e, portanto, eu quero pedir, implorar a Deus para que eu possa, na próxima encarnação, vir nascer pobre, órfão, de pai e de mãe, e ainda adquira tuberculose. E nos meus dia a dias que possam as pessoas judiar de mim. E Teócrito, colocando a mão sobre os seus ombros, como uma figura paterna, falou: senhor, meu irmão, na última reencarnação, você nasceu numa família com muito dinheiro, uma mãe que te dedicou carinho, você foi primogênito, você pôde estudar nos melhores colégios, fez 2 faculdades. Todas as pessoas olhavam para você com orgulho, vendo o tanto que você representava diante daquela sociedade. E quando veio a primeira prova da sua cegueira, você não resistiu e você sucumbiu. Já imaginou se vier dessa forma esse sofrimento para você? Nos trazendo a entender que a família que a gente pediu,
que a profissão que a gente pediu, que a vida que a gente está tendo, é o que a gente pediu a Deus. Correção. Nós imploramos a Ele. Então, fica mais fácil a gente então enxergar o que Deus está pedindo de nós. Não é para a gente sossegar, é para a gente continuar caminhando e procurando. Para quando as dores batem em nossa porta, é muito natural quando a gente está sofrendo, quando a lei de causa e efeito vem nos visitar, o que a gente faz? Aquele que pensa que a vida começa no nascimento e termina na morte do corpo, o sofrimento é muito maior, porque ele só vive o presente, só o presente. E aí ele olha para trás, nasceu outro dia, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, ele olha para trás, Senhor, qual foi a causa desse sofrimento que eu estou passando agora? O que eu fiz de errado? Por que, Senhor? Por que eu? Se sentindo vítima? Tem alguma coisa errada nisso. Eu olho para trás e não vejo nada de errado. Eu pergunto por quê. E dessa forma, nós estamos focando diretamente na dor. E quando a gente foca na dor, a gente sofre. Ou seja, quando nós começamos a ampliar os nossos olhares para diante, na transcendência da vida espiritual, nós vamos compreendendo que somos muito mais do que a personalidade que estamos vivendo. Nós somos os seres individuais com várias experiências que nós vivemos encarnatórias. E se somos espíritos imperfeitos ainda, é natural que nós possamos errar. Mas também é natural que nós, com conhecimento, possamos avançar nessa transcendência da vida. E aí, quando a gente enxerga isso, a gente para de perguntar a Deus por quê e começamos a perguntar para quê. O que o Senhor espera de mim aprender com isso, com essa dor? Se eu não tenho a minha visão para olhar para a anterior, porque fomos beneficiados pelo amor de Deus do esquecimento do passado, nós possamos então ter confiança em Deus e aprender que quando nós focamos na dor, nós sofremos. Mas quando nós focamos na lição que a dor traz para nós, esse tesouro oculto por trás dela, nós crescemos e evoluímos. Essa é a proposta. Para nós não nos revoltarmos com as leis de Deus, não revoltarmos com Deus, mas nós resignarmos com ela. Para que nós não possamos mergulhar nas lamaçais das lamentações, mas que nós possamos compreender que somos seres especiais para a criação. Somos imagem e semelhança de Deus. E somos Deus com D minúsculo. Por isso, cada um de nós compreendemos que Deus é soberano sobre todos nós. Ele sabe o que é melhor. E aí vamos aprender que os ensinamentos de Jesus que deixou para nós, ele deixou claro. Meu reino não é desse mundo. E seus ensinamentos também são transcendentes. E se assim o é, ele deixou bem claro para nós que nós precisamos, como somos deuses com Deus minúsculo, saber compreender esse trabalho de Deus para todas as criaturas. Quem de nós aqui não somos pais? E se não somos, fomos filhos? Ou somos avós? A pergunta é, os nossos filhos, quando ter idade, quando pedia, pai, eu não quero ir para a escola, o que nós fazíamos? Pai, eu não vou tomar vacina. Por quê? Porque dói. Nós deixamos dar vacina a eles? Pai, ou mãe, eu quero ficar jogando videogame até de madrugada. Pode? Não, mãe, você vai acordar de manhã cedo na escola. Tudo tem hora, tudo tem disciplina. E muitas das vezes a revolta das crianças, eu não quero mais falar com você, eu te odeio. Ficamos revoltados. Acham ruim. Se nós tivéssemos ouvido os nossos filhos, o que seriam deles hoje?
Porque nós não vemos o momento agora, nós projetamos o futuro deles. Hoje temos dente na boca porque nós ouvimos nossos pais pedindo para a gente escovar dente. Virou um hábito. Então nós vamos aprendendo que se nós, para os nossos filhos, fazemos isso, o que será de Deus para com todos nós? E às vezes a gente quer sofrer sobre essas coisas. O que Jesus quis ensinar no sentido moral, de pedir e dar-se-vos-á, porque ele não ia falar o que não teria condições de fazer. Dar, sim, e ele vai obedecer esse pedido nosso, no questão moral. Ou seja, vamos pedir coragem. Coragem para a gente vencer esses obstáculos da vida. Coragem para a gente fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos. E nós conhecemos a nós mesmos. Coragem. Pedir paciência. Quando a gente pede paciência, vem alguém para tirar ela de nós, para a gente exercitar. Minha esposa sempre pediu paciência. Aí eu cheguei para trabalhar a paciência dela. Paciência para compreender que tudo passa. Que a vida, na vida encarnada, ela é temporal. É um exercício. Pedir resignação. O que é resignação? É nós resignarmos com isso, com essas leis. É humildade. O que será humildade? Será que humildade é andar de roupa rasgada, falar baixinho, morar no casebre? Isso é humildade? Humildade é nós elevarmos a nossa resignação no mesmo patamar das nossas provas e das nossas expiações. É confiar em Deus. É saber que nós temos condições de vencer, porque Deus colocou os pesos sobre os nossos ombros, que Ele sabe que nós podemos vencer. Não botou mais. O objetivo de Deus é nos conquistar o trabalho da educação. Educar sobre suas leis. Pedir luz para que ilumine os nossos caminhos através da inspiração desses benfeitores. Que nós possamos pedir força interior para que a gente possa resistir o mal, que muitas das vezes nos impulsiona, às vezes, para fazer. Força. Que nós possamos pedir ao Criador maior a inspiração dos benfeitores espirituais, os nossos guardiões, para vir ao nosso encontro, e eles irão vir, para que a gente possa encontrar caminhos, para achar soluções. Quando estamos na dor, a gente não pensa que existe outro caminho, a não ser sofrer. Que possamos elevar os nossos pensamentos e pedir auxílio. E se eu pedir, Ele dará para nós. Então nós vamos entendendo que não é só tudo o que pedimos, mas o que pedimos na necessidade do nosso crescimento. E a negativa de achar que as nossas vidas estão já pré-determinadas e por isso não podemos fazer nada, que é um erro. Deus não vai derrogar as suas leis para atender os caprichos humanos, como nós também não atendemos os caprichos das nossas crianças. E nem precisa. Mas daí a gente acreditar que todas as circunstâncias das nossas vidas, elas estão presas, submetidas ao fatalismo, há uma distância muito grande. Existem leis que precisamos seguir. Mas nós não estamos presos ao fatalismo. Porque Deus concedeu a cada um de nós o livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio? Se não tivermos o livre-arbítrio, nós seremos como máquinas programadas. Nos resta somente a gente se curvar sob o peso das circunstâncias da vida. O livre-arbítrio é a nossa liberdade, embora não seja ela total, mas relativa,
mas uma liberdade que concede a cada um de nós traçarmos os rumos de nossa existência. Possibilita nós a encontrar o caminho a qual nós precisamos buscar. E através desse livre-arbítrio que nós vamos entendendo a nossa colaboração para com os nossos próprios destinos. Porque uma única coisa é fadada pela lei de Deus. Todos nós seremos espíritos puros, todos nós encontraremos a felicidade. E o livre-arbítrio permite que nós possamos caminhar mais rápido ou mais lentamente. E aí nós vamos entendendo o que cabe a nós, a utilização desse livre-arbítrio para encontrar cada vez mais subsídios para servir ao Pai. A reencarnação é para que a gente chegue mais rápido à perfeição. E dessa forma, cada um de nós, fazendo a nossa parte da nossa transformação, usando do nosso livre-arbítrio de forma correta, nós corroboramos com a obra geral de Deus. E quanto mais nós corroboramos com a obra geral de Deus, mais rápido nós próprios, individualmente, vamos crescendo e evoluindo. É a parte que nos toca na criação. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Faça brilhar a vossa luz. Ou seja, Deus nos permite o livre-arbítrio para que somente através dele e só por ele nós possamos ser julgados pelos nossos equívocos, mas também receber os louros das virtudes que nós conquistamos. E muitas das vezes, inspirados pelos espíritos, nós trabalhamos as nossas virtudes e pensamos que foi por nossa conta. E eles estão nos auxiliando e dando os louros para todos nós. E nessa caminhada, quando nós usamos o nosso mau uso do livre-arbítrio e saímos dessa reta, mais uma vez, Jesus veio nos ensinar, através do Evangelho de Lucas, a respeito da parábola da ovelha perdida. Onde que um pastor com 100 ovelhas, uma se sai, se perde, ele deixa as 99 para ir ao auxílio daquela que se perdeu. Por quê? Porque Deus não quer a morte do ímpio. Deus, ele trabalha na recuperação das almas que se colocam na disposição de pedir e encontrar novamente o caminho que se perdeu. Ele vai ao encontro de cada um de nós quando a gente se desvia do bom caminho. Porque o objetivo dele é a educação de cada um de nós. E dessa forma, quando nós vemos esse trabalho santificante de Deus em nossas vidas, ele permite que cada um de nós possamos ter certeza de que podemos pedir não só para nós, mas pedir para os outros também. E às vezes nos sentimos pequenos, né? Eu vou pedir. Será que Deus vai me ouvir? Só de nós colocarmos nessa humildade diante de Deus, já nos coloca na condição de compreender que os espíritos vêm ao nosso lado e vão potencializar os nossos pedidos. Imagine quando nós agrupamos em um grupo, num único só ideal de crescimento e auxílio ao próximo. Cada espírito protetor de cada um de nós, unindo e potencializando os nossos pedidos. Às vezes pedimos em conjunto para uma alma que está sofrendo numa doença dentro do hospital, ou que seja, qual que seja o problema? Envolvido na droga. Então nós vamos vendo que às vezes a gente pede, a coisa não acontece do jeito que a gente quer, e a gente acha que Deus não ouviu nossas preces. A gente acha que não, porque não vimos diante dos nossos olhos um milagre. Mas Deus trabalha naquilo que é realmente necessário. Nos encontrando, nos intuindo, nos levamos adiante, encontrando subsídios para achar, e aí a gente acha a solução e acha assim, viu? Foi através de mim que eu consegui. E Deus trabalhou em cima de cada um de nós. Então nós não podemos ser punidos, não somos punidos por Deus de uma forma determinista, determinada de um tempo de sofrimento. Olha, Marco, você vai sofrer
30 anos da sua vida por conta desse problema. Aí, se eu estiver me recuperando, a vontade de Deus é que eu me eduque. Então, se eu começo a me movimentar no trabalho do bem, para me trabalhar, e eu já me eduquei aquela questão, por que eu tenho que sofrer 30 anos? Aí ele vai minimizando. Da mesma forma que se eu tenho 30 anos para sofrer e eu continuo persistindo no mal, nos meus erros, o que vai acontecer? Passou 30 anos, não vou sofrer mais, porque ela estava determinada 30 anos. Tem uma frase de Chico Xavier que diz: quando a lei de justiça de Deus vem nos procurar através da causa e efeito e nos encontra no exercício, no trabalho do bem, manda postergar por tempo indeterminado. Ou seja, a nossa liberdade, na nossa transformação, na nossa felicidade, está direcionada nessa nossa transformação de compreensão, de seguir esses caminhos dos ensinamentos de Deus. Continuando, a mensagem de Emmanuel. Logo após, é imprescindível buscar. Então, é um segmento, é uma linha. Primeiro pedir, depois buscar e depois bater. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas. A procura constitui-se de esforço seletivo. O que estamos buscando? Precisamos selecionar as nossas buscas. Quando Allan Kardec perguntou, na questão 115 do Livro dos Espíritos, indagou os benfeitores, teriam nascido os espíritos, foram criados, uns maus e outros bons? E os espíritos dizem, não. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ignoravam sobre tudo. De volta à evolução dos mundos. Nós nascemos, fomos criados no início, nas primeiras caminhadas evolutivas, como seres ainda primitivos, em mundos primitivos. E o que buscávamos naquela época? A sobrevivência do corpo. Buscávamos o alimento e buscávamos nos proteger das intempéries da natureza. Ou seja, era o instinto de sobrevivência e o instinto de preservar a espécie. Então, nossas buscas eram direcionadas somente a nos proteger e o alimento do corpo. E nós vemos que, para nos proteger, precisávamos aumentar a prole, aumentar o grupo que nos envolvia. Porque amávamos para nossa proteção individual. Era o orgulho crescendo, era o individualismo crescendo. Ou seja, os sentimentos vieram depois. Então, nós buscávamos atender o quê? O corpo, a necessidade do corpo físico. Passar um tempo, nós começamos a aumentar a quantidade de pessoas envolvendo naquele grupo. De novo, começam as leis de Deus trabalhar em nós, que é a lei de sociedade. A lei de sociedade é a lei que nós precisamos conviver entre si, sendo iguais, embora diferentes, no seu nível evolutivo, para que nós possamos exercitar o amor. E quando nós vamos agrupando nesses grupos, o que vai acontecendo? Nós vamos determinando leis. Nós vamos criando organizações, leis. E nós vamos entendendo que não mais precisamos procurar somente para a necessidade de alimentar, mas nós precisamos, procurar aquilo que os nossos desejos começam a
crescer em nós. E desta forma, quando os desejos começam a tomar conta de nós, na necessidade de ter para destacar dentro da sociedade, o que acontece? Nós vamos cada vez mais desejando ter e deixando de lado a necessidade do alimento para os desejos da vida. E, novamente, Emmanuel, numa mensagem do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ele vem nos ensinar a diferença entre desejo e vontade. Desejo está mais relacionado com os nossos desejos voltados à carne. Ou seja, desejo está muito próximo de exteriorizar o aspecto da matéria, biológico, que começa a expandir em nós. É o domínio sobre a matéria, sobre o espírito, a influência da matéria sobre o espírito. E o que é a vontade? A vontade é o direcionamento, a disciplina dos nossos desejos. Então, ou seja, a vontade permanece em nós, sabemos o que está falando, o esforço seletivo. Ele direciona para que nós não possamos entender que no início era como mariposa. Nós procurávamos simplesmente as portas largas, que muitas vezes nos levam à perdição, à facilidade. A vontade já cria leis. E aí, compreendendo isso, nós vamos entendendo o que Jesus quis nos ensinar a respeito disso. Porque quando nós procurávamos Jesus para a cura dos nossos corpos, ele no final ele dizia, a sua fé lhe curou, ou ele dizia, vá e não peques mais. Para que mais outras coisas piores possam acontecer com você. Ou seja, em outras palavras, ele dizia, usa da sua vontade para conseguir direcionalizar os seus desejos. Porque os seus desejos voltados à matéria, voltados às paixões, porque as paixões são necessárias para que nós possamos dominá-las e não elas nos dominar. E aí, então, desta forma, quando nós deixamos as paixões nos dominarem, nós seguimos o caminho que ela quer e sofremos copiosamente. Entendendo assim, nós aprendemos o que Jesus quis dizer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, todas, serão acrescidas de acordo com a necessidade do nosso crescimento. Que possamos nós sabermos o que buscar, trabalhar com o conhecimento do Evangelho, para que possamos abrir a porta do conhecimento. E só há um jeito de nós encontrarmos essa verdade por detrás dela. E é o único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Que continuemos nos nossos esforços, usando a nossa vontade para direcionar e aprendendo com o Evangelho de Jesus e com essa doutrina consoladora ao nosso crescimento espiritual e de toda a humanidade. Fiquemos na paz. Obrigada, Marco. Obrigado. Que estudo, né? Eu estava ali ouvindo o silêncio, ouvindo as palavras dele, mas também o silêncio. Quer dizer, estávamos todos realmente mergulhados, né, nesse ensinamento que foi trazido para nós hoje. Então, gratidão sem fim, né, por ter se deslocado de Canérica aqui nesse dia frio, mas tão lindo, para trazer esse estudo que é de tanto benefício para todos nós. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para o nosso companheiro? Não, né? Todo mundo entendeu direitinho? Bate, mas presta atenção na porta que está abrindo para não entrar num covil, né? Pede, mas vamos saber o que a gente está pedindo. E é interessante essa colocação, né? Que nós somos realmente filhos rebeldes, né? Como os nossos filhos mesmo. E como ele disse, né? Se o filho pedir uma faca, nós não vamos dar. E muitas vezes nós estamos pedindo, implorando para Deus
algo que ele sabe que vai ser destrutivo para a nossa vida, para o nosso crescimento, talvez até para a nossa questão de vida na matéria mesmo. Foi a causa que às vezes não sei sofrer o próximo. Exatamente. Então ele fala: meu filho, eu te amo, esse não é o caminho, né? Tenha paciência. E lembrar, como ele bem disse nesse ensinamento hoje, que Jesus diz no Evangelho: no mundo tereis aflições. Mas a chave é lembrar que ele também disse: eu estarei contigo até o fim dos séculos. Então, lembrar que em qualquer dificuldade, qualquer momento da nossa vida, ele está conosco, ele está agarradinho na nossa mão. Às vezes eu falo assim para minha família, para os meus amigos que me conhecem mais intimamente, que eles pensam que eu sou louca, porque eu converso com Jesus. E eu não estou brincando, gente, eu converso. Eu falo: senta aqui que o negócio está feio. Estou precisando conversar com o senhor, não estou dando conta, preciso da sua ajuda. O senhor falou que ia estar comigo, como vai estar com todo mundo, então vem cá, porque a gente precisa conversar. E eu falo com ele, às vezes eu falo: Jesus, eu estou brava hoje, e falo mesmo. Eu falo: o senhor me conhece, não adianta eu mentir, né? Então eu converso, e é das coisas diárias, das coisas corriqueiras da nossa vida, Falar com o né? seu papai. Fala com ele, fala assim: ó, eu estou achando que Deus está muito longe, então o senhor manda um recado lá. Ou chama Deus, fala: o Senhor é Pai, o Senhor me ama. Mas a gente tem que aprender a ter essa intimidade e acreditar nessa presença do Cristo na nossa vida. E esse estudo bem nos falou sobre isso hoje. Mas então, tá bom, se nós não temos nenhuma pergunta mais, nós vamos agradecer mais uma vez a presença do nosso companheiro, agradecer a presença de todos vocês que fizeram a escolha feliz e bendita de estar aqui conosco hoje nessa manhã. E tem algum recado, Luci? Além do almoço maravilhoso que nós temos lá fora? Não, né? Então, só fico... Não, a festa foi adiada, né? A gente vai estar passando para abril. Ai, que bom. Então, eu até como falei, né, na semana passada, mas por conta do tempo que está muito curto, em março tem o aniversário do centro, né? Ele já pode também já começar a divulgar. Então, provavelmente vai ser em abril, a gente vai dar direitinho, que vale muito a pena. Então, tá bom. Então, só fica o convite para que vocês continuem participando desses estudos que que traz tanto benefício para a nossa vida. Tem os estudos no sábado, qualquer dúvida, qualquer informação que alguém queira sobre a casa, é só ali na livraria que alguém vai informar sobre os estudos, sobre tudo que essa casa oferece. E tem alguém aqui pela primeira vez hoje, nos visitando? Não? Somos todos família já, todo mundo de casa. Então, tá bom. Então, agora... Peter has one. You have a... Movie night, January 27th, I think it's 6:30 p.m. Givaldo Franco's movie. It'll be on Zoom. Qual dia? What day? January 27th. Janeiro 27, 6 da tarde, vai ter cinema aqui na casa. Com direito a pipoca? Popcorn too? We can do popcorn. Ok. Mas o Beto vai estar ali fora também. Tá, depois que termina... Então, vamos vir aqui, vai ser o filme do Givaldo Franco, que vai passar aqui na casa. It'll be on Zoom. You can come here, or if you are at home, you can watch that. Vai ser também transmitido através do Zoom, se alguém não puder vir, pode vir de casa. Mas venham, gente, é tão bom, né, a gente ficar juntinho, comer uma pipoquinha. Então, venham aqui dia 27 para ver o cinema. E... Pois não, Alice? Pode falar. Só que falar, né, que o menu hoje do almoço está muito bom. Quem gosta de salmão, tem salmão. Mas quem não gosta, tem frango. Tá maravilhoso. E o manjar também, Deus, maravilhoso. Então, temos um almoço aí delicioso lá fora, com várias opções, estão todos convidados, e que nós possamos voltar para casa, sair dessa porta para fora e viver o Evangelho de Jesus lá fora, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, todos os dias da nossa vida, levar Jesus conosco e apresentar esse Jesus que é o nosso mestre em todos os momentos da nossa vida. Agora nós vamos passar para a segunda parte, vamos fazer a oração final e vamos passar para os passes. E eu vou chamar um jovem hoje para fazer a nossa oração final. Yes. Samuel, por favor, pode fazer em inglês ou português.
né? Não é usual que a gente chama os jovens, mas eles são tão dedicados na nossa casa, são tão lindos esses jovens. Então, eu vou convidar o Samuel para fazer oração. Não quer? Quer fazer nossa oração? Gente, um jovem! Um jovem nessa casa para fazer nossa oração? Não? Então, tá bom. Então, nós rezamos, então, pelos jovens, né? Não tem problema não, como diz, tudo tem o seu tempo certo. Vamos deixar eles, para eles, na hora que o coraçãozinho deles abrir, eu já sei que eles rezam em casa, participam do grupo de jovem, já são uma bênção nessa casa, então a gente dá, né, liberdade para eles. Alguém, então, quer fazer oração? Alguém veio para cá hoje, assim, com vontade de rezar? Eu tinha rir dele. Por favor, né? Vamos lá, então. E logo depois da oração, fiquem sentados, que alguém vai convidar vocês, então, para a gente passar para os passes. Um bom domingo, uma boa semana a todos. O nível das orações aqui é muito alto, gente. Tô com vergonha, com muita vergonha. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos hoje pelas bênçãos que tivemos aqui, pelas palavras e os ensinamentos que vamos levar para casa, para os nossos trabalhos e para as pessoas com quem nós temos afeição. Queríamos agradecer também por todo o alimento que temos, pelo trabalho, pelas pessoas com quem conhecemos no caminho, pelas aquelas que ajudamos e aquelas que nos ajudam. Então hoje, Pai, nós vimos aqui te pedir que sempre nos dê força para estarem aqui juntos, para que possamos aprender o Evangelho e levar para todos os cantos. E também para pedir por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, alguma tentação, alguma dificuldade que seja mental ou física, alguma prova que está passando, que tenha força e perseverança para conseguir, assim, um resultado positivo. E Deus, mais uma vez, eu venho agradecer por essa manhã, por esse almoço delicioso que nos aguarda, por esse evangelho, pelo palestrante e pela casa, e por estarmos aqui. Às vezes pensamos que viemos de tão longe, a vida um pouco fora de sentido, e aqui a gente encontra o sentido, aqui a gente encontra a razão para cada dia. Que assim seja.